Ele seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Receba o servo de Deus com palmas, que é para o Senhor Jesus. Glória. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos estão felizes por mais um dia poder estar na casa do Senhor? Eu quero louvar a Deus e expressar a Ele a minha gratidão de poder estar no segundo elo dessa campanha poderosa, no qual relata os milagres de nosso Senhor Jesus, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor ao seu coração. Às vezes você vai ver essa obreirinha subindo aqui atrás de mim, mas é minha filha, tá bom? Em nome de Jesus, amo muito você, meu amor. Em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça agora. E te amo, filha Arques Elisa, linda. Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo. Muito obrigado pela confiabilidade, sabe disso? Em nome de Jesus, por sempre acreditar em nós, no nosso chamado, ministério, por todo o investimento e carinho que você tem por mim e pela minha casa. Em nome de Jesus e por todos os meus irmãos em Cristo. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Alex, que o Senhor te use também aí nesse pecado. Amém? Mais uma vez, como sempre tem utilizado. Glória a Deus, é uma alegria poder servir e ministrar ao seu lado, em nome de Jesus. Porque a gente ministra com palavras e ele entra na guerra com adoração. Em nome de Jesus. Enquanto ele está tangendo ali, você acha que é só um fundo, mas é Deus trabalhando em muitos corações, em nome de Jesus. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que o Senhor te guarde, você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do meu papai e de toda a mocidade de Seara Ser de Deus, de toda a igreja, em nome de Jesus, de todos aqueles que nos visitam nessa noite, tá bom? Sejam bem-vindos, fique à vontade, a casa do nosso Pai, em nome de Jesus. E a partir de hoje você já é dessa casa, amém? Amém. Glória a Deus, aplauda Jesus porque Ele merece. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 24. Marcos capítulo 7, versículo de número 24. Esse é um dos milagres que eu creio que eu ouvi poucas ministrações sobre ele, já em toda a minha caminhada de fé. Tem palavras que a gente ouve bastante, sim ou não? Mas essa palavra não é comum a gente ouvir, mas é que o Senhor gritou no meu coração e eu peço graça a Ele para me ajudar a compartilhar. Marcos capítulo 7, versículo 24, todos encontraram? Então vamos à leitura. Jesus saiu daquele lugar e foi para aos arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já o deixará.
Vamos estar sempre glorificando ao Senhor. Olha para esse crente que Deus colocou no seu lado e diga assim: hoje o milagre vai ser assim. Você no culto e Jesus expulsando o demônio em casa. Essa palavra, dentre os 40 milagres que a Bíblia relata que Jesus fez, registrado, porque ele continua fazendo até hoje. A Bíblia, ela menciona 4 milagres que foram diretamente provocados por intermédio de mulheres. Um deles é esse que nós lemos: a filha liberta de demônios por intermédio da intercessão de uma mãe. O outro, a sogra de Pedro, que foi curada de uma febre. Outro, Marta e Maria, na ressurreição de Lázaro, foram intermediadoras de um milagre. Aleluia. E outro, a viúva de Naim, uma mãe que estava indo enterrar o seu filho, mas o Senhor a encontrou. Aleluia. Tem a mulher de fluxo de sangue. São muitos milagres. Mas nessa ocasião aqui, Jesus ele vai ser visto, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ele vai ser visto de uma forma que ele já tinha sido visto antes, ou chamado por algumas pessoas. Como? De exorcista, aquele que expulsa demônio. Jesus ele foi chamado de Beelzebul, porque ele expulsava os demônios. Essa prática é uma prática muito antiga do exorcismo. Mas Jesus ele não só expulsa demônios, porque todo aquele que expulsa demônio, missionária Solange, ele expulsa, mas a casa fica vazia. Jesus não só veio expulsar o demônio, Lucas, ele veio expulsar o demônio e preencher a casa. Aleluia. Jesus, Alex, ele não só veio deixar a casa vazia, ele veio ocupar a casa. Ele não veio deixar a sua alma vazia, ele não veio deixar a sua mente vazia, não, ele não veio deixar o seu coração vazio, não. Primeiro ele entra no coração, limpa o que precisa tirar, e depois ele habita. Jesus primeiro entra e limpa, e depois ele mora e habita. Olha para esse crente que Deus colocou do teu lado e diga: primeiro Jesus entra, ele limpa, tira o que precisa tirar, mas não deixa essa casa vazia. Ele habita, porque toda casa que uma vez limpa vazia, ela dá legalidade para ser preenchida de novo. E Jesus não vai limpar ninguém aqui nessa noite para deixar vazio. Não, Jesus te trouxe nesse culto para te dizer: eu te limpo com o meu sangue, te limpo pelo poder da minha palavra, te limpo pela minha graça, mas não te permito sair aqui limpo e vazio, sabe? Limpo e vulnerável. O inimigo da pedra para fora te pegar de novo no quê? No vício da bebida, no vício do cigarro, da pornografia, da prostituição. Jesus te limpa hoje, mas daqui para fora você sai com o seu coração cheio de Jesus. Jesus ele expulsa, mas ele preenche. Eu amo a palavra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer que Jesus saiu daquele lugar. E que lugar é esse? Jesus saiu daquele lugar e foi para os redores de Tiro e de Sidom.
quietinho. Jesus também tinha esses momentos de ficar quietinho, mas não funcionou. Porque onde Jesus chega, a multidão também vai atrás dele. Você já notou? Não tem como um ambiente ficar vazio, quieto, se Jesus está nele. A minha Bíblia conta a história de que Jesus, pastor Júnior, ele olhou para a cara dos discípulos e disse: esse povo aí está trabalhando muito, está, sabe, na ativa, igual a irmã Maldelina, todos os dias em toda a igreja, tem que dar um descansinho para eles. Na terra aqui, não vai ter como eles descansar não, porque onde eu estou a multidão está vindo, e quem anda comigo a multidão sabe que tem algo para oferecer. Olha para esse crente que Deus colocou do teu lado e diga assim: você anda com Jesus? Eu tenho uma notícia boa para te dar. Não sei se você vai gostar, mas quem anda com Jesus, sempre tem gente pedindo oração. Tem gente sempre ligando para falar: ô pastor, ô irmão, ora por mim. Você fala: eu preciso, eu quero descansar. Mas quem anda com Jesus, sempre tem algo para oferecer. E Jesus olhou e disse assim: rapaz, se eles continuarem nessa toada, eles vão desfalecer. Nem tempo para comer eles têm. Vão pegar, montar no barco, vocês vão descansar lá dentro da água. Nós vamos para um lugar deserto, ficar quietinho. A Bíblia diz que eles saíram sem ninguém perceber. Quando o povo sentiu falta de Jesus, o povo saiu da canela. Depois você lê a palavra, correndo. Eles atravessaram a margem do rio e chegou primeiro que Jesus do outro lado. Jesus chegou para descansar e o povo já estava esperando, querendo milagre. A Bíblia diz que Jesus aqui, ele quer isso, descansar, mas não tem como. No ambiente que Jesus chega, ele é transformado. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele saiu dali da onde? De Jerusalém. Ele vai para uma região em que não é comum ir. Ele vai para a região de Tiro e de Sidom, dos gentios. Uma região que ele não iria. Até no diálogo dele com essa mulher, ele vai declarar para ela: olha, eu não vim senão para os filhos da casa de Israel. Jesus, ele saiu do ambiente de Jerusalém, que ele veio para ir para Tiro e Sidom, e aqui me chamou muita atenção. Por que Jesus saiu daqui de Jerusalém? Fala, por que, pastor? Porque lá dentro tinha um grupo de fariseus, mestres da lei, que estavam reunidos com Jesus, discutindo acerca de alguns costumes. Repita comigo: costume. Costume, entenda, não é doutrina. Costumes são algo passageiro, momentâneo. Esse povo está discutindo com Jesus sobre alguns costumes. Qual é esse costume? Costumes que eles trouxeram de bagagem, Francinaldo, dos pais de Moisés, dos pais da fé. Costumes. A Bíblia diz que eles chegaram para Jesus e disse: Jesus, por que os vossos discípulos comem sem lavar a mão? Jesus olhou para eles e disse: comecei a lavar a mão? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Porque o que entra pela boca vai para o estômago e vai embora, mas o que sai do coração.
da lei que tem costumes que impedem muitos de se achegarem ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai na região de Tiro e de Sidom, porque lá tem um povo que não tem costume. E você vai entender o que é costume. Costume é isso. Quem aqui já fez um propósito de oração na madrugada e Deus deu resposta? Às 3 da manhã. Às 3. Quando a gente recebe uma bênção às 3 da madrugada, qual é a coisa que impregna na nossa mente? Se eu quiser receber a bênção de novo, eu tenho que descer na madrugada. E não pode ser qualquer horário, tem que ser às... Oh, glória! Tem que ser às 3, hein, meu irmão? E Deus só dá bênção às 3 da manhã? Isso é um costume, mas não é regra de fé, não é regra para salvação. Quer ver um outro costume? Quem aqui gosta? Vamos lá. Quem aqui gosta de orar no monte? Quem aqui gosta de orar no monte? Por que você gosta de orar no monte? Algum corajoso? Ter liberdade de orar melhor. Sente mais perto de Deus. O sacrifício é maior. Boa. Mas será que Deus só se revela lá no monte? Ou você só fica mais perto dele lá no monte? Será que Deus é Deus também no teu quarto? A minha Bíblia diz que é Deus que se revela no quarto. Será que Ele é Deus que também te visita quando você está lavando a louça? Quantas pessoas aqui também foram visitadas pelo Senhor lá na sua empresa? Quando você entrou na porta do banheiro, fechou a tampa, dobrou o joelho e Deus falou contigo. Então é um costume que a gente impregna na mente das pessoas, que elas só obterão o resultado disso se entrar nessa receita. Costumes. Galera, eu já presenciei isso, e você vai entender porque eu estou lidando com essa palavra aqui agora, porque na hora que vai entrar na cananeia, você vai entender o que Jesus fez. Lu, tem gente que fez um propósito pessoal com Deus de não usar calça. Isso é um propósito pessoal. E por ela fazer um propósito pessoal, quando ela vê alguém usando calça, ela olha e diz: vai para o inferno. Remetendo um costume a uma obra de salvação. E salvação não é por aquilo que eu faço, salvação é pela graça. Aleluia, isso não é mão de nós, é mão de Deus. Pastor, eu posso não usar calça? Pode, mas não faça isso de um propósito pessoal, regra de salvação para outros. Olha como é o costume. O costume é temporal. Já ouvi muitos dizer que antigamente a bateria não entrava na igreja, sim ou não, som? Bateria não entrava. Piorou a guitarra. Se bateria não entra, imagina a guitarra. Por quê? Costume.
O tempo passou e hoje a igreja que antes não podia ter bateria e guitarra, hoje não pode faltar o quê? São costumes. Outro costume que nós precisamos entender o que é costume. Muitos têm costume de deixar o cabelo grande. Costume. E quando vê alguém cortando, fala: rapaz, é problema, hein? Perdeu a unção. Quando eu tinha um cabelão, o que mais chegava a gente me falando era: corta o cabelo. Porque se você cortar o cabelo, Deus vai te usar. Deus vai te usar mais. Quer ver algo que a gente faz? Que acontece muitos ministros? A gente pega para a igreja receber o que a gente está aplicando. A gente faz o seguinte: meus irmãos, faz o Senhor. A palavra que eu vou trazer hoje para vocês é uma palavra que eu orei a madrugada inteira e Deus me revelou essa palavra. Sabe o que a gente está dizendo nas entrelinhas? Meu irmão, você precisa receber essa palavra de qualquer jeito, porque essa palavra eu paguei o preço por ela em oração. E eu já vi por diversas vezes, é a graça do Senhor, o nosso bispo chegar diante desse altar e falar: meus irmãos, eu não tive tempo, foi tão corrido, que eu me envolvi e fiquei trabalhando na igreja até tarde da noite, não deu tempo de nem ler a palavra direito, e Deus chegar nesse altar e tratar, e a igreja pegar fogo, e vidas serem transformadas, e ele orou. E a gente quer espiritualizar, por quê? Porque alguém quer. A gente tem que recebe costumes. Jesus, ele para de perder tempo com essa gente. E ele vai lá para a cidade de Tiro e Sidom e crescer um pouco a cabeça. Porque essa galera, pastor, está impregnada, cheia de costume, e a palavra não está entrando. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 7, é a Bíblia, meu irmão. Marcos capítulo 7, se você está com a sua Bíblia aberta, abre aí, ó. Marcos capítulo 7, versículo de número 7. Olha o que Jesus diz. Lá no 6, ó. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Os seus mandamentos vocês não obedecem, mas as regras criadas na sua própria cabeça vocês dão ênfase. Jesus sai daquela cidade, e a Bíblia diz que ele entrou numa casa e ele queria que ninguém soubesse que ele estava ali. A Bíblia diz que encheu de gente, e de fato logo se ouviu falar dele. Em Jerusalém, ninguém queria dar ouvido para ele, mas uma terra pagã, Lucas, se ouviu falar dele. E aqui ao pé do alto, nem Jesus ficou, bispo, em lugares que ele não era ouvido. E ele ensinou para os discípulos dizendo: vão, pregue o evangelho. Se por um acaso vocês se deparar com uma casa ou uma cidade que vocês não forem recebidos, não é vocês, é a minha palavra, porque aquele que eu enviei
aleluia, se alguém vai receber a minha palavra que está indo através de vocês, sacuda a poeira dos pés e vai embora. Não fica. Jesus olhou para aquele povo e disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração não entra na minha palavra não. Estou vazando dessa cidade. A Bíblia diz que ele está indo numa terra pagã, numa terra de gentil, de ímpios, e ele está chegando e já ouviu falar dele. Ele ainda não falou nada, Lu, mas alguém daquela cidade já ouviu falar dele. Tem ambientes que você não precisa falar, as pessoas já reconhecem que você carrega. Não fique em ambientes em que, aleluia, a palavra do Senhor que você carrega não é respeitada. Sabe, a gente se envolve em relacionamentos, em amizades, em muitas coisas, e a palavra que nós carregamos não é respeitada. No Salmo de número 1, o Senhor nos dá uma lição e diz: olha, não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assente na roda dos pecadores. E terceiro, qual é o terceiro? Qual é o terceiro? É o escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É aquele que zomba da palavra. Deus disse: ó, não quer a palavra que eu carrego, estou indo. A Bíblia diz que, pastora, quando ele chegou nas regiões de Tiro e Sidom, uma mulher ouviu falar dele. E ela vai chegar para ele, evangelista, e vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está em casa, endemoniada. Jesus olha para ela: Jéssica, só olha, e continua andando. Aquela mulher, ela continua gritando. A Bíblia diz ao ponto que os discípulos, Cláudia, vai chegar para Jesus e vai fazer algo que eles não fez ainda. O quê? Eles vão olhar para Jesus e vai falar: olha, manda essa mulher azar. Você tem duas coisas, Jesus: ou você cura ela para ela parar de gritar, ou você manda ela embora, porque ela não para de gritar no nosso pé. Jesus olha para eles e diz: primeiro, é com os filhos. Eu não posso tirar dos filhos para dar para esse povo. A Bíblia diz que quando eles pararam para conversar com Jesus, essa mulher agarrou a oportunidade. Ela se prostrou e ela vai falar com Jesus: Jesus, isso corre. Sabe? É uma pessoa que agarra a oportunidade. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu diria: é uma pessoa que não perde a oportunidade. Olá, começadores de milagres. Pastor Júnior, ela vai falar com Jesus: olha, me socorre. O problema é que está lá em casa lá é grave. Eu tenho uma filha, ela está endemoniada. Quando eu saio de casa eu preciso trancar ela. Me socorre. Jesus olha para ela e diz: não tem como. Eu tenho uma lista. Primeiro eu preciso lidar com os filhos. Quando eu terminar o meu serviço com os filhos, eu falo com os gentios. E ela vai falar: Senhor, eu sei que o seu propósito é com os filhos, e eu não estou aqui para atravessar a fila, mas eu sei que aquilo que o Senhor entrega para filho
o destino da minha vida. Porque Jesus olha para ele e diz: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela olhou para Jesus e disse: eu não quero o pão inteiro, eu quero só as migalhas que caem na mesa dos senhores. Porque eu sei, talvez o filho não entende o que ele come todos os dias na mesa do pai. Mas eu que não estou na mesa, Jesus, eu sei o valor que tem as migalhas do pão que o Senhor entrega. Talvez você é cristão de muito tempo e não entende o precioso pão que o Senhor te entrega todas as terças, todos os domingos, todas as quintas, todas as programações. Mas tem posso falar? Mas tem pessoas que entram por essa porta que você olha e diz: é cachorrinho, aleluia, mas que sabe valorizar cada palavra, cada migalha que sai da mesa do Senhor. Ela disse: eu não preciso nem do pão inteiro, eu preciso só de uma migalha. Cachorrinho na época de Jesus não é aquele cachorrinho, sabe, o Lu da Pomerânia, aqueles domesticados que dormem em casa, sabe, aquele peludinho, bonitinho. Não é domesticado. Os cachorros na época de Jesus eram selvagens. Mas ela se colocou na condição de cachorrinho domesticado, daqueles que vivem em casa, sabe, que comem na mesa do seu Senhor. Aqui não tem não, eu creio. Aqueles que estão comendo assim e falam: esse bifinho aqui é pro meu alô. Aqui na Sertão não tem não, né? Tem não. Só pra lá tem. Essa mulher se coloca, calma, na condição de domesticada, de um cachorro domesticado que faz tudo que o dono pede. Porque ela entendeu que aquilo que Jesus carrega é poderoso para transformar a vida dela. Se eu e você entender, aleluia, o que Jesus carrega, nós se submeteremos e não teremos orgulho ao ponto de querer colocar o Senhor na parede se Ele não quiser. Se o Senhor não quiser, eu paro. Se o Senhor não quiser, eu saio. Se o Senhor não quiser, eu não vou mais. Não, se a gente entender quem somos em Deus, a gente não se submete, a gente, aleluia, se humilha e diz: Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se não for por inteiro, então me dá migalha, Pai. Aleluia, se não for para fazer, aleluia, sinta em casa, então libera uma palavra. O bispo disse no culto passado sobre um centurião que tinha tamanha autoridade, Jesus queria ir na casa dele. E ele disse: Senhor, a minha casa não precisa ir. Essa mulher disse: eu creio que se ela tivesse a oportunidade de ter Jesus em casa, ela levava Jesus, não perderia a oportunidade. Mas Jesus não queria ir para a casa dela. E Jesus olhou, e ela olhou e disse: já que você não tem na minha casa, então libera uma palavra. Vai, porque eu creio que uma palavra do Senhor pode mudar aquele cenário. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz: pode ir embora, porque o que admira na sua vida é o tamanho da sua fé. Porque você entendeu que eu tenho algumas prioridades. E Lu, ela recebeu, e aqui eu aprendo algo lindo. Bispo, ela recebeu o que não era para ela receber. Só depois, ela só receberia esse milagre só quando Jesus fosse assunto aos céus. Pastor Júlio, ela teria que ficar com a vida demoniada até Jesus morrer, ressuscitar, passar os últimos ensinamentos para os discípulos e assunto ao céu, e aí a palavra ia ser alcançada pelos gentios. Lu, até então, o foco é Jerusalém, o foco é a Judéia, o foco é os filhos. E ela falou: eu não posso esperar tudo isso, eu tenho que me posicionar,
para receber primeiro aquilo que era para mim receber só daqui a alguns anos. Eu não sei se você está entendendo. Olha para esse crente e diga assim: o teu posicionamento pode adiantar aquilo que você só receberia daqui a muitos anos. Ela só receberia essa bênção aqui depois de muito tempo. E quem sabe até lá, a filha já não tinha partido de tanta opressão maligna. Mas ela se posicionou. E talvez você está aqui e o seu milagre não está na lista de Jesus. Ei, pastor, você está falando isso para mim. Eu estou na campanha e o meu milagre, eu já escrevi, já projetei. Está no teu projeto. Mas talvez o milagre que você quer buscar hoje não está no projeto de Jesus. Não fala isso para mim, pastor. Fala. Porque essa mulher, ela foi atrás do milagre, mas o milagre não estava na lista de Jesus. E muitos milagres que Jesus fez, eram uns 40 ou 35, como alguns estudiosos dizem, muitos deles não estavam no script de Jesus. Prova para mim, pastor, pronto. Jesus foi chamado para visitar a casa de Jairo. A casa de quem? De Jairo. Jesus tocou, Jairo pediu por um milagre, pastor Júnior, e ele, Jesus acompanhou. No meio do caminho da casa de Jairo aparece alguém que não está na lista de Jesus. Quem é? O que aconteceu com ela? Porque se posicionou na hora. Vamos para outra. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para uma festa lá no templo. E ele está indo. No meio do caminho, no meio do quê? Tem um tanque. E nesse tanque está quem? Um paralítico que já fazia 38 que estava onde? Jesus, ele foi focado para parar no tanque. Jesus estava indo para onde? Uma festa. Mas porque alguém estava no caminho de Jesus, foi curado. Estava na lista, mas estava no lugar certo. O cego tão famoso, chamado cego de Jericó. A Bíblia diz que Jesus está saindo de Jericó. Já cumpriu a missão, estou indo embora. Daqui a pouco uma voz clama. Quem que clama? Jesus para. Estava no programa de Jesus? Qual era o programa de Jesus? Ir embora. Mas alguém, pastor Júnior, se posicionou. Não está na lista, mas eu me posiciono. Aleluia, sabe dizer o projeto de Jesus. Sair e deixar alguém aqui e ir por hoje. Aleluia, era para você ter dado glória. Aleluia, talvez você está no projeto de Jesus. Aleluia, curar alguém aqui hoje, missionário, pastora. Aleluia, mas porque alguém se posicionou, alguém vai sair aqui curado, próspero, abençoado. Vamos de Bíblia? Vamos, em nome de Jesus. A Bíblia diz que não estava no cronograma de Jesus. O quê? Homem chegaria na sua casa e abrir um telhado na hora do culto e descer alguém numa maca. O cronograma de Jesus era como esse. Vitória, hoje você vai abrir o culto. Esse é o cronograma de Jesus. Vitória, você abre o culto. O louvor vai entrar naquela unção. Daqui a pouco, eu, pastor
pastor, Jesus entra na palavra. A palavra vai ser um choque. É Jesus pregando, não é o pastor pregando, não. É Jesus. A palavra vai ser bombástica. Aí eu dou a bênção apostólica. No final eu faço o apelo, porque o meu propósito é salvar. Dou a bênção e todo mundo vai embora. Mas no meio do culto, o telhado abre. E o que acontece quando o telhado abre? Jesus cura. É propósito de Jesus, meu irmão? Não é, mas alguém se posicionou. O seu posicionamento vai gerar milagres que você nem imagina. Olha para esse crente que Deus colocou do seu lado e diga assim: o seu milagre está condicionado ao seu posicionamento. Posicionamento que gera milagres. E aqui eu aprendo algo, porque esse povo é um povo gentil, mas que o Senhor decidiu estar ali, naquele ambiente. Jesus, ele abriu mão do ambiente de costumes, sabe? Jesus abriu mão do ambiente religioso para estar em uma outra fronteira, aonde corações estavam dispostos a ouvir aquilo que ele carregava. A Bíblia diz que Jesus ele repreende essa galera, e não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser 3 vezes, vai ser várias vezes que Jesus vai repreender, porque tentaram impor costumes e não a preciosa palavra de Deus. Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele vai declarar: olha, eu sou judeu, treinado na lei. Eu não sou bichinha, não. Quando eu era judeu, eu persegui os cristãos ferozmente, porque eu carregava um costume comigo, e eu dava tudo de mim. Mas a palavra que hoje eu carrego não foi dada de mim por homens, mas foi dada para mim pelo Espírito Santo de Deus. De tal maneira que não sou eu que falo, mas é o Senhor quem fala através de mim. Se fosse para mim falar de costumes, eu falava. Paulo tem propriedade para falar, ele conhece a lei. Mas ele disse: não, eu não prego sobre costumes, mas eu falo de um Jesus que foi crucificado, que levou os nossos pecados, que levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Entenda algo. O que o pastor Grilo quer falar para vocês aqui nessa noite é: não deixe que o seu costume que você carrega, sabe, costumes antigos dos seus pais, impedirem o Senhor de fazer. Eu ouvi algo, eu não tive, de um pastor, e ele disse que antes esse costume ele recebeu dos avós, e a instrução era simples, missionário. Ele disse que quando conheceu a esposa dele, ele andava com a havaiana, né, de calça e de blusa. Era um costume. E aí ele fala assim: eu já cheguei até a dormir de calça. Por muito tempo eu cheguei a dormir de calça. Por quê?
estiver sem roupa, a bênção sobe e você fica sem a bênção. Tem gente que fazia isso, não mesmo. E ele disse, ouviu? Ele fazia isso. E ele falou assim: eu não vou fazer? Quem está falando para mim é os antigos, meu pai, meus avós. Ele falou assim: Lu, eu durmo de calça, mas eu não perco antes da bênção. Até ele ler a palavra. E ele conta isso que quando ele leu, e lê na Bíblia, ele abriu lá em Atos, capítulo de número 12, aonde tem uma igreja orando lá naquela rapariga. O Pedro está lá na cela, dormindo. O anjo desce, cutuca Pedro e fala: o que é, Pedro? Veste a roupa, rapaz, cinja-te e me segue. Quando ele olhou isso, falou: quê? São costumes, sabe, que nos impõe tanto medo ao ponto de não nos aproximarmos de Cristo mesmo. Teve um outro costume que impôs muito medo em muitos crentes por muitos anos. Quantas pessoas já tiveram o sonho de ir no monte orar, mas ouviu alguém falar dizendo assim: você for no monte jejuar, o capeta que pega lá. Se você estiver em pecado, não é assim que a gente fala? Se você estiver em pecado, você nem sobe. Mas a Bíblia conta a história. Jesus foi numa parábola, o pastor Júlio, de dois homens que estão subindo ao templo. Um era fariseu. Ele olhava para o céu e batia no peito e disse: Senhor, ouve minha oração, Pai, porque eu sou justo, sabe, porque eu sou santo, sabe, porque eu dou oferta. E tinha outro lá publicando, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Pai, mas eu não mereço, eu sou pecador, eu sou falho, sabe? A oração, aleluia, não é para santo, mas é para pecadores que reconhecem que o santo está querendo justificar. Para de impor regra, para de impor regra, para de impor regra. Quero vida do seu encontro com Deus. Costume. Enquanto por causa desse costume nosso, o seu filho não pode cobrar. Abra sua Bíblia comigo e eu finalizo. Se coloque de pé. Colossenses. Colossenses capítulo de número 2. Todos encontraram? Versículo de número 6, olha o que a Bíblia diz: pela graça do Senhor, olha, antes existiam judeus, certo? E os gentios. Nós éramos gentios até o sacrifício de Jesus. Olha o que o Senhor nos adverte agora, que possamos nos atentar a partir de hoje. Capítulo 2, versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor,
continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Que o nosso coração esteja blindado, meu irmão, na palavra de Deus. Sabe, eu amo o Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de poder congregar em um ministério de honra à palavra de Deus, que preserva a palavra de Deus, evangelista. E que nós possamos, pastor Júnior, ter gravada na tábua do nosso coração a palavra, porque somente através da palavra, Lu, nós não seremos enganados por falsas filosofias vãs, baseadas neste mundo. Sabe, não tem problema você ter alguns costumes pessoais, mas não faça disso uma regra de salvação para uma vida, para alguém. Se Deus colocou no seu coração, então faça. Sabe, não deixe de fazer. Tem pessoas que falam: pastor, posso guardar o sábado? Pode. Você só não pode olhar para quem não guarda e falar: você não vai para o céu porque você não pode. Sabe, não faça de costumes uma regra de salvação, porque a salvação é pela graça. E que a palavra do Senhor seja luz nos teus caminhos. Seja luz. Jesus, pelo poder da palavra, aqui, libertou o demônio que estava na casa dessa mulher. Maílson, o demônio estava na casa dela. Mas um ambiente de hipocrisia, bispo, o demônio não fica em casa. O demônio fica no culto. Prova para mim, pastor, prova. Leia sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Perdão, Lucas 4:31. Leia sua Bíblia quando você chegar em casa e você vai ver um culto numa sinagoga. Era dia de sábado. Jesus está pregando na sinagoga. E de repente, quem está dentro da sinagoga? O demônio. Porque num ambiente onde tem costume, Lu, mas não tem palavra viva, o demônio opera. O demônio opera. Mas quando a palavra está, o demônio não permanece. E pelo poder da palavra eu creio na libertação de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre tuas filhas, sobre os teus familiares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo, aleluia, não só uma libertação, mas uma transformação por completo. Jesus vai levar a sua vida sobre a e deixar o ambiente limpo, não. Jesus vai entrar, limpar o ambiente e preencher esse ambiente. Eu convido você a sair do seu lugar, todos, e a vir aqui no altar. Nós vamos terminar esse culto orando ao Senhor. E eu convido você a sair do seu lugar. Glória a Deus. Se a gente vem aqui, se chegar em primeiro, chega mais perto do altar, para o que se vier depois também possa chegar. Vem mais perto. Aleluia.